Olá, eu sou o Roland Ferreira e estamos iniciando mais um podcast. Hoje nós estamos aqui com os nossos amigos e convidados para tratar de um tema super especial. O André, um amigo de longa data, com sua companheira, a professora da rede municipal, a Ângela. Sejam bem-vindos ao nosso programa. E nós vamos debater hoje sobre o tema da TEA, né, mas a política com a pessoa deficiente na cidade de Santo André. E a gente estava batendo um papo aqui nos bastidores e tem bastante assunto para a gente tratar. A gente vai começar fazendo uma apresentação aqui. Eu vou abrir para o André para ele se apresentar, e depois vai para a Ângela. Começa aí, André. Quem é você? Muito bem. Bem, eu sou o André Martins, conheço o Alan aí há boas datas já, acho que configura-se algumas décadas, eu acho. E a gente se conhece num contexto de movimento estudantil, né, onde que o Alan era muito ativo naquele momento, né, e em toda a trajetória dele aqui, né, dentro da cidade. E isso foi muito bacana. Eu, né, hoje, bem, eu sou um profissional formado na área de tecnologia, atuo na área de tecnologia e hoje sou estudante de psicologia. Sigo nessa área que se tornou uma paixão para mim e caminho para esta área muito levado por razão do meu filho, que é uma criança autista. E é isso, por hora. Ângela? Eu sou professora há 25 anos, trabalho na rede municipal de Santo André, na rede municipal de Diadema. Já trabalhei com muitas crianças que estão dentro do espectro autista e tenho um filho que também está dentro do espectro e a gente procura lutar por políticas públicas melhores para a condição de vida de todas as crianças autistas, né? O bate-papo hoje vai ser um pouquinho sobre isso. Bacana. Eu estava falando, eu sou também uma pessoa que desde pequeno, né, sofri paralisia infantil, então eu sou uma pessoa com deficiência física, né? A gente estava falando sobre bullying, sobre a questão da educação, sobre a vivência, né, que vem acontecendo no país, enfim, né? E aí passou um filme na minha cabeça, mas também a gente acabou se encontrando, né, André e Ângela, num momento especial aqui na cidade que acontece, né, que era uma passeata em conscientização, né, sobre essa temática. E lá, né, eu tive a oportunidade de conhecer algumas mães, enfim. Só que aquela passeata, que era uma caminhada e tal, acabou sendo um momento de protesto na cidade, né? Então a gente estava vendo ali, aí houve uma mobilização das mães, né? Convocando essa passeata para que tivesse ali, né, os governantes da cidade tivessem um momento de reflexão do que está acontecendo no município, né? Então a gente estava debatendo aqui que tem várias situações que a gente precisa dar atenção adequada. E aí, o secretário de Educação, naquele momento, o prefeito esteve presente nessa passeata e tal, e existia, na verdade, um protesto, né? Então, ao contrário do que diz o secretário de Educação na sessão da Câmara, quando ele retornou, né, o senhor Cicotti, de que ali foi uma passeata simplesmente, né, de conscientização, claro que era também, né, mas de fato houve um protesto, né, exigindo políticas públicas para a atenção da casa autista, né. Então as mães estavam ali sim, não estavam revoltadas, elas estavam conscientes, né, com os seus filhos ali, e foi uma atividade muito legal, muito importante. Foi a minha primeira vez que eu participei, né, dessa caminhada. E ali houve, né, a gente bateu um papo ali, estava presente o sindicato, professores também, apontando a questão da educação, né, André? Então, você que faz estágio, né, num aparelho que é o centro de referência com a pessoa com deficiência, né? Você terminando agora a faculdade, parabéns, né, por mais essa conquista, né? E eu queria que você me contasse um pouquinho o que foi a passeata, né, que você estava lá presente, um pouco dessa coisa do estágio que você está fazendo. O que você vê na cidade sobre a questão da política com a pessoa de deficiência, até para a gente adentrar também na questão do TEA. Perfeito. Bem, é importante a gente falar sobre, no dia 2 de abril, a gente comemora o Dia da Consciência Internacional de Conscientização do Autismo, né?
tivemos a caminhada aqui no último dia 7 de abril. Todo ano, né, eu e a Ângela participamos, né, depois temos um filho dentro do espectro. E o tom desse ano, né, para a passeata era um tom de protesto, um tom de estamos um pouco cansados e precisamos de ajuda, né? E nesse sentido, nós, enquanto pais, enquanto profissionais da saúde, enquanto educadores, né, nos colocamos ali para exercer o nosso direito de exigir, né, condições que sejam minimamente dignas às pessoas com deficiência, às crianças dentro do espectro, aos professores, às pessoas que trabalham nesse campo, né? E sim, fizemos reivindicações importantes ali, né, de apoio que a gente pede ali de mais recursos para as escolas, de mais auxiliares, de mais pessoas que possam estar acompanhando isso, né, acompanhando essas pessoas, né, com deficiência. Temos ferramentas importantes hoje que a Prefeitura disponibiliza, como o Nanasa. O Nanasa é um núcleo de natação adaptado em Santo André para pessoas com deficiências. Pô, mas temos uma única unidade e uma fila gigantesca para atender a cidade inteira, né? E com propostas que vinham, né, para construção ou viabilização de um Nanasa 2. E existe planos, existe projeto, existe local para isso. E não temos, né? E temos uma demanda grande para atender, né, essas pessoas. Essas pessoas precisam. Com foco na questão do Nanasa, o Nanasa não é simplesmente uma questão de uma natação, né? de uma questão apenas do esporte, que é importante, mas tem todo um contexto de socialização, tem um contexto de inclusão, de terapias, né? de ser um ambiente terapêutico ali, né? E é nesse sentido que a gente segue reivindicando um Nanasa 2, e que vinha um Nanasa 3, que seria importante ter, acho que não só um, não só dois, mas que pudéssemos ter de maneira que pudesse atender às necessidades da nossa cidade. Antes de passar para a Ângela, e aí só uma coisa que eu convivi lá naquela conversa que a gente estava com a mãe, que eu não lembro o nome do menino, mas tem ele é autista? O Gabriel. O Gabriel? Isso. O Gabriel, ele tem uma condição, não sei te dizer se ele é autismo, mas ele se enquadraria. Eu sei que ele é um competidor, né? É um ele pratica esporte na cidade, né? Ele participa de competições. E aí a mãe, né, foi apresentado e ele estava ali e tal. E ela me contando toda uma história. E aí ela me contou uma coisa inusitada, né? De que ele participou de uma competição na cidade, e aí na hora que foram dar a premiação, e ele competiu de forma ali, né, como uma criança comum. Um excelente atleta. E aí simplesmente não deram a medalha para ele. Eu falei, não, ele só veio como participante, não merecia medalha. E isso nós estamos tratando do evento da Secretaria de Esporte do município de Santo André. Né? E aí a mãe, né, é claro, de forma... com o direito, né, de defender o filho dela, foi lá brigar, foi lá falar com o secretário, enfim, tentaram contornar a história, mas assim, a gente sabe que tem os desafios, né, os gestores têm o dever, né, de tratar as crianças de forma iguais, né, porque é isso que a Constituição garante. Aí eu ia passar para a Ângela, aí depois a gente volta com o André, porque ele abordou a questão do Nanasa, aí tem ainda o CRPD e tem outras questões, mas... Como que é apontar um pouco sobre a questão da lei hoje, né? Nós temos a Constituição Federal, que garante, né, todos iguais, no artigo 1º, né, todos nós somos iguais perante a lei, e aí, mas temos tratamentos diferentes, porque aí nós estamos falando de direitos, né? E aí nós temos direito à educação, direito à saúde, e aí depois a gente se consagrou na lei em regulamentar a Constituição. Me conta um pouco sobre esse aspecto, e se apresente também, né, da história inicial. Eu tenho um filho que está dentro do espectro e assim, a luta não é fácil para nenhuma família. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é sobre a desigualdade social. É diferente, e aí a gente fala assim, né, é diferente uma família que tem um poder aquisitivo maior e que pode
ter todas as terapias necessárias, que a criança pode ter todas as terapias, um bom acesso à educação, ter um auxiliar na escola, e a família que depende do SUS, que depende da educação pública. Então é nessa luta que nós estamos juntos, pelo direito de todos, né? Isso é garantido por lei já há muito tempo, tem leis mais recentes que garantem esse direito para as crianças também, só que a gente vê que não é cumprido, né? Falta muito ainda. Então, no dia da manifestação, a gente fala assim, a gente não quer algodão doce, a gente não quer camiseta, a gente quer os direitos dos nossos filhos atendidos pela rede pública, porque a gente luta pela educação pública, né? E do mesmo jeito que a gente luta pelas questões que as crianças necessitam na área da saúde, pelas terapias. Então, essa é a principal luta hoje das famílias atípicas em Santo André, né? Tem a questão das leis que são recentes, que defendem os direitos das pessoas com deficiência, mas que a gente vê que essas leis não são efetivadas ainda, né? Não são totalmente e como deveriam ser. Então, essa luta a gente ainda precisa fazer. Tem a gente estava conversando sobre o Nanasa, né? Eu já fiz parte da fila do Nanasa. Eu fiquei também não sei quanto tempo na fila e tive a oportunidade, né? O Nanasa, na verdade, ele é uma parceria com a Prefeitura de Santo André, né? É uma entidade que, eu não sei se ainda está dessa forma, mas ele era uma entidade que tocava, né? Tinha uma luta de pais, mães, funcionários públicos. Na época eu fiz parte, né, da inscrição, e depois eu efetivamente participei, né, da natação. E a natação, ela tinha um espaço do espaço da NASA, que é aqui no bairro Campestre, Jardim, né, me parece, e aí você tinha o Della Antônia, né, que você tinha as piscinas aquecidas lá, então existia uma extensão, inclusive, para você ter esse atendimento, né? Então, a piscina lá do Nanasa era mais para tinha os profissionais, né? E aqueles que tinham condições de nadar, pudesse até fazer competições, tinham esse espaço. E aí eu fiz parte dessa leva. E já tinha uma demanda grande, né? E uma luta, na verdade. Né? O Nanasa, ele é uma luta, né, permanente, né? Por essa questão do direito, né, ao esporte, né, à prática esportiva, porque é saúde. Né? Parte da contribuição da convivência social que você falou, né? Da integração social, da convivência, né, harmoniosa, para que você tenha. E aí quando a gente fala de você ter o acesso à escola com profissionais adequados, você, na verdade, é isso que é inclusão, né? Então nós estamos falando de direitos, todos são iguais perante a lei, mas a gente tem as especificidades, né, de cada situação, né? E aí, a gente falando de aparelhos públicos, né? O André faz estágio lá no Centro de Referência da Juventude. Centro de Referência da Pessoa com Deficiência. Eu fiz parte do Centro de Referência da Juventude. E esse aparelho, na verdade, ele também é oriundo de uma luta na cidade, porque aqui na cidade nós temos o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, nós temos uma assessoria, né, também focada para isso. E é claro que isso simplesmente não foi nenhum governante que colocou ali porque é bonito. É porque existe luta e que existe a necessidade. Como que é esse centro de referência? O que ele atende? Me conte um pouco, porque eu não conheço, né? Mas ele atende múltiplas deficiências, né? Ele está lá desde a pessoa com deficiência de mobilidade, a pessoa com deficiência visual, deficiências intelectuais, temos as pessoas TEAs, temos síndromes, enfim. Né? Ele é um aparelho destinado para, vamos colocar assim, uma socialização dessas pessoas. Né? Lá são promovidas oficinas de música, de pintura, oficinas de jogos lúdicos, enfim. É um aparelho importante dentro da nossa cidade para atender essas pessoas. Ele não é um aparelho que esteja vinculado ao Ministério da Saúde, né, ou à Secretaria da Saúde. Temos hoje uma secretaria própria para pessoas com deficiência. Né? Ele atende... Acho que as questões que a gente vê do CRPD ou outros aparelhos que sejam voltados para isso é a democratização do acesso. Né? Nós temos um aparelho para atender a cidade inteira, né? E é um aparelho excelente, são pessoas que estão lá, que se dedicam, né? Elas dão é até bobo você falar isso, né? Elas não estão lá meramente por questão de um trabalho, elas
É uma causa, É uma né? causa, né? Exatamente, elas estão ali por uma causa, né? Claro, tem toda uma questão financeira, ninguém trabalha de graça, a gente vive no mundo capitalista, mas falta recurso, falta mais aparelhos como esse para atender as pessoas. Como eu vou pegar pessoas que vêm lá do Jardim Riviera para acessar o CRPD, né? É possível? Claro que é possível, né? Mas quantos transportes essa pessoa, que às vezes não tem o que comer, não tem condição para comer, vai pegar para vir para um aparelho desse? Né? Hoje, aquela van escolar que tinha, né? Pelo menos tinha ou tem, né? Talvez não seja o suficiente para Talvez não atenda, né? Talvez, quantas vans dessas a gente tem? Atende todas. Aliás, ela atende só para a questão da saúde, É. né? Porque quando é para fazer um tratamento. Isso, enfim. Mas talvez para esse convívio social. Aí a gente vai pegar pessoas com deficiências mais significativas, né, que poderiam estar tendo um convívio social, trabalhando de alguma oficina, e a pessoa está em casa, está enclausurada, né, e o que não ajuda em nada dentro da sua terapia. E, aliás, essas pessoas estão tendo acesso à terapia dentro da nossa cidade, né? Temos aparelhos, né, que aí na questão da Secretaria de Saúde. A gente pode falar do Reabilita, né? O Reabilita é um aparelho que foi construído, era um centro, né, de reabilitação, mas ele se criou um grande equipamento ali no bairro Campestre. Ali é Campestre. Uma ótima ferramenta, um ótimo aparelho para atender N, né, especificidades de deficiências, né? E a democratização de acesso. Como que as pessoas chegam até lá, né? Hoje você tem atendimentos que são quinzenais para pessoas com autismo e às vezes, né, dependendo do nível de suporte do autista, você pega um autista de suporte 3, né, que anteriormente chamávamos de autista severo, e são pessoas com deficiências significativas ali, né, com problemas de comunicação, com problemas às vezes de mobilidade, né? Como que essas pessoas chegam, né? E como que você dá 15 dias para atender uma pessoa dessa? Você não consegue, né? É irrisório isso. Então, seria interessante a gente ter aparelhos, né? Ou pegar e não apenas democratizar esse acesso, mas que pudéssemos ter esses aparelhos em pontos mais estratégicos da cidade para atender essas pessoas. E tem situações assim, na verdade o autismo não é uma coisa que você vai lá, se trata e tem alta, né? Não. É uma coisa que é permanente. Ângela, como que é? Vocês são pais, mãe, né? Como que é essa coisa? Explica para quem não conhece, né, a questão da TEA. Como que é? Porque assim, a gente o André está falando da importância de você ter serviços públicos que atendem, né, as pessoas com deficiência, que tenha espaços descentralizados, né? Como seria essa história do ponto de vista da vivência de vocês, né? É bem difícil, porque muitas vezes, até para quem tem convênio, o convênio não tem tudo que a gente precisa, né? Então, e é muito difícil também a questão financeira, porque aí o que o convênio não tem, a família tem que se virar para dar um jeito, para dar o suporte daquela criança. E a gente sabe qual é a realidade da maioria das famílias, né? Não é toda família que tem essa condição. Então, muitas vezes a criança fica sem esse suporte, fica sem as terapias. E as terapias, elas são necessárias, né? Terapia com fono para a grande maioria das crianças, terapia com psicólogo, que é para a vida inteira, não só na infância, mas na fase da adolescência, na fase adulta. Então, eles necessitam desse suporte. E a família também necessita desse suporte muitas vezes, porque não é fácil você lidar com as diversas situações que uma criança no espectro traz para toda a família, porque na verdade muda a vida da família, né? Sim. E é uma dedicação que é necessário ter, mas muitas vezes você não consegue ter toda a dedicação que é necessária. Por quê? Porque você precisa trabalhar, você precisa sustentar sua casa, você precisa sustentar seus filhos. Então, assim, quando você não tem o suporte por parte da gestão pública, da gestão municipal, da gestão estadual, isso dificulta a vida de todo mundo, né? E o que a gente precisa como o André falou, da democratização do acesso, porque assim, não adianta ter um Nanasa na cidade,
Não adianta ter apenas um centro que trate das terapias, da questão das terapias. O tamanho de Santo André é enorme e não há proposta para a construção de outros centros como esse, tanto na parte do esporte quanto na parte da saúde, né? E eu vou além disso, até na questão da educação, da falta de esporte, como eu havia falado anteriormente, que existe e que é muito precário também. Então, tudo isso precisa ser pensado, porque é um conjunto que trabalha para que aquele desenvolvimento aconteça. Precisa estar unido e precisa ter um diálogo, né, entre a saúde, entre a educação, dos especialistas que cuidam dessa criança. Era justamente essa questão que eu estava pensando, e aí até quando eu confundi aqui, né, o centro de referência da pessoa com deficiência com da juventude, que eu e o André tem essa história, né, do movimento estudantil, e alguns anos atrás, quando a gente começou a debater, fazendo um paralelo, né, para o que eu vou abordar, a gente falava muito sobre a questão da política dos jovens, né, da juventude, o direito, né, dos jovens, né, ou das juventudes, como se teoricamente se define hoje, né, de que tinha que ter espaço para a juventude, né, e a nossa luta do movimento estudantil acabou virando uma luta para políticas públicas para a juventude. E lá atrás, quando se falava em estrutura de governo, que precisava ter, a gente lutava para ter assessoria da juventude, ter conselho e tal. E de fato a minha luta, a minha vivência se consolidou nesses processos, né, de integração. E tem uma coisa importante na fala de vocês que me retrata, que é o seguinte: nós estamos falando de uma cidade de Santo André que ela é enorme, mas a gente está falando que tem uma cidade que luta também por direitos, né, de mães, pais, pessoas que lutam por causas aqui na cidade. E aí nós temos uma secretaria voltada para a pessoa com deficiência, nós temos um centro de referência e tal, e nós temos uma fragilidade, uma fragmentação de uma coisa que deveria ser uma política integrada, né? A gente fala do ponto de vista da política pública, uma política matricial que tratasse o tema de tamanha importância que para que os serviços municipais, do ponto de vista da saúde e da educação, pudesse atender de forma adequada e nos espaços que já existentes. Porque quando a gente fala, é claro, tem que ter um centro de referência, tem que ter um centro de reabilitação, né? Mas a gente precisa atender a cidade. Por exemplo, quantas piscinas nós temos na cidade? Sem dizer as abandonadas, né? Que falaram que ia reformar, né? Que é os CESAs que a gente tem, né? Não poderia ali ter uma política focada para atenção para a pessoa com deficiência? Poderia. Né? O que as secretarias estão fazendo? Que ainda não debatem, que você falou, elas precisam estar integradas, precisam conversarem. Né? A gente tem os conselhos das escolas, o conselho de saúde, tem a escola, lá no meu bairro é assim, né? Nós temos uma escola municipal aqui e o posto de saúde está aqui. E esses conselhos não conversam. A diretora não conversa com a diretora da unidade de saúde. Então, assim, e somos o mesmo público. Então, a gente carece, né, de ter uma política integrada. Eu acho que a gente, no futuro próximo governo, né, quem entrar e assumir a responsabilidade, precisa rever, né? Porque o que se prega na propaganda não é o que a gente vê na realidade, né? Então, a gente precisa mudar um pouco essa situação. No caso específico das escolas, né? Você, professora, o que falta hoje no município de Santo André? Porque eu vi lá as mães falando da questão de ter profissionais especializados, né? Como que está a rede de Santo André hoje? Aí você pode comentar e o André também complementar. É um trabalho, assim, tá muito difícil, para falar a verdade, porque o que acontece... tem na rede muitas crianças com deficiência e elas não têm o suporte necessário que deveriam ter. Então, são contratadas pessoas, auxiliares para dar suporte, é um concurso estatutário, né? E os salários são baixíssimos, não são salários que chamam a atenção. Então, a justificativa por parte da gestão municipal é que o concurso foi aberto, mas como que você mantém um profissional trabalhando 40 horas com um salário que não é atrativo, com um salário que muitas vezes você não consegue gerenciar a sua casa, e muitas vezes as pessoas procuram um outro emprego, um segundo emprego, depois de 40 horas semanais trabalhadas, para dar conta do que necessita, né? Então, assim, a procura foi baixa. Essa é a justificativa por parte da gestão municipal. As crianças na escola acabam ficando por conta dos professores,
muitas vezes. E o que acontece? O professor, ele gerencia o trabalho da sala de aula sozinho e ele gerencia também o plano de apoio para as crianças. Apesar de ter um plano pedagógico único, mas aí, no caso tem que ter um plano especial. Cada criança, dentro do espectro, eles têm um plano só para eles, é um plano individual de apoio pedagógico. Né? E o professor gerencia tudo isso, né? Gerencia a sala de aula, gerencia o trabalho pedagógico com as crianças e muitas vezes o professor faz isso sozinho. Né? Tem escolas que não tem nem o suporte das auxiliares e que não tem também nem o suporte das estagiárias. Então, o professor ele fica sozinho. Então, quando a gente fala sobre buscar qualidade na educação, a gente fala para todas as crianças, a gente vê que isso não está acontecendo. Quer complementar, né? Ou é mais do... A fala da Ângela é perfeita, né, nesse sentido, né? E eu confesso para você que é algo que não abrange apenas as escolas municipais. É uma deficiência que você tem dentro das escolas privadas também. As escolas particulares também têm as suas limitações nesse sentido. Quando a gente fala, né, do autismo, hoje, a gente precisa fazer uma reflexão aí de que se as pessoas que são especialistas no tema, né, se os terapeutas que são especialistas, se as professoras que lidam com isso, trabalham com crianças dentro do espectro, elas estão ali também caminhando no escuro. Imagina você colocar, às vezes, quem não tem, né, visão alguma sobre como lidar com pessoas com deficiência. É algo complicado. E as escolas, acho que de modo geral, né, estão caminhando no escuro isso. Nós, eu num papel ainda de estudante, né, estamos caminhando numa sala escura com pouca iluminação quando se refere ao autismo. Né? Então, a fala da Ângela é muito pertinente, tem sim essa deficiência das escolas, né, mas é de âmbito geral. Né? Eu estava dando pegando a colinha da Ângela aqui. A gente tem a Lei Berenice, né? Que na verdade estabelece e garante o direito, né, o direito de forma ampla. E aí tem que estabelece a política nacional, né, sobre a proteção da pessoa com deficiência do aspecto autista, né? Aí tem uma outra coisa que a gente estava falando aqui, porque quando a Ângela testemunha de que temos problemas de falta de profissionais, né, na verdade a lei, né, garante o direito de atendimento multidisciplinar, multiprofissional, né? Então é isso que... E é uma vergonha a gente ouvir do prefeito municipal de que as pessoas não procuraram, então eu não vou simplesmente fazer nada, né? Aliás, a gente, depois daquele bate-papo que teve... bate-papo não, me desculpa, depois você corta. A manifestação, o prefeito agora parece que acordou, depois de 8 anos, né, no governo, e mais uma vez de forma propagandiosa vai dizer que vai dar uma atenção, chamou, né, as mães para conversarem, e talvez tenha feito mais promessas. E uma das questões que a gente estava debatendo é a promessa de trazer profissionais estagiários para suprir a necessidade, né? Ao mesmo tempo que isso é importante, né, a gente trazer o André, estagiário, eu também fiz estágio na faculdade quando eu me formei em Direito. É importante a gente dar espaço para que os profissionais possam ter a integração, né? Mas a responsabilidade do cuidado, né, de um profissional multidisciplinar, de fato precisa ter um profissional contratado, qualificado e bem remunerado, porque essa é a questão que está por detrás da ausência das pessoas não aparecerem no concurso, né, Ângela? Exatamente. Seria importante, né, a gente não colocar a lupa dentro da questão das pessoas com autismo unicamente em abril, né, que é o mês da consciência. Temos autista o ano inteiro, né? Todo ano temos autista, todos os dias temos desafios, né, a serem aí. E hoje, né, pelo menos, né, no último dia 7, utilizado de maneira vergonhosa e eleitoreira. Né? Isso. Isso. Eu estava vindo para cá hoje, para os nossos estúdios aqui, e o estúdio Geissimara, só para fazer um menu. Eu estava
passei pelo local onde houve, né, a caminhada, e tá um urso lá, um urso do tamanho quase do prédio do Fórum de Santo André. E a gente está falando de falta de profissionais, falta de recursos necessários, e houve de fato um evento que parecia mais, né, de forma propagandiosa, né, e eu fico curioso, quanto custou o aluguel daquele urso e o que ele está fazendo lá ainda? Esqueceram o urso, abandonaram o urso, da mesma forma que abandonaram a política pública necessária que a gente está debatendo aqui, eu diria que isso é uma vergonha. Sim. Né, tem uma outra questão também que é sobre a formação continuada, né, que é importante falar. Houve agora o Congresso Municipal de Educação em Santo André, e ele foi muito divulgado, foi muito falado. Nós tivemos convidados reconhecidos nacionalmente, só que a gente precisa parar para pensar e refletir. Um congresso apenas, uma semana de palestras, ela não garante a formação continuada dos professores, nem para trabalhar com as crianças que são neurotípicas e nem para trabalhar com as crianças atípicas. Então, assim, você vê, são quase 8 anos de gestão e no último ano, no ano de eleição, vamos dizer assim, veio o Congresso Municipal de Educação. A formação continuada, como é o próprio nome, né, o próprio nome já diz, ela é continuada, ela não para, né? Então, o que a gente sempre solicitou? Convênios com universidades públicas, a formação do professor, até porque os professores se aposentam, sim, entram novos professores na rede, e os professores, pelo menos de uns 8 anos para cá, os professores mais novos que entraram na rede, eles não tiveram esse acesso, que em outros anos, em outras gestões, nós tínhamos. Convênios excelentes, cursos excelentes que nós fizemos. Então, isso precisa ser posto, ser divulgado, ser falado mesmo, porque não dá para você falar que você garantiu a formação de todo o município, né, apenas com uma semana de congresso, infelizmente. Então, assim, aquelas vaias que o secretário de Educação recebeu no congresso não foi aplauso para o prefeito, como ele disse na Câmara, foram vaias. E foram vaias da maioria dos professores. Os apitos foram apitos de protesto contra o que vem acontecendo aqui em Santo André. A gente tem vivido, né, a era da informação, né, a gente tem falado de tecnologias, eu sou uma pessoa, né, o André trabalha na questão da tecnologia também, mas a gente tem ouvido absurdos, né? Esses dias, aliás, os professores da rede estadual estarão em manifestação, entraram em greve, porque agora o governador Tarcísio inventou de que o ChatGPT será implantado na rede estadual para substituir, né, professores, enfim, métodos de avaliação. Claro, a gente precisaria fazer um debate amplo, né, sobre o papel da tecnologia. Aliás, os professores e a própria história se faz isso no ambiente do campo do trabalho. Isso é um debate, né, da desigualdade social, sempre se bateu a questão da tecnologia, mas sem nenhum debate, sem, né, quase da mesma forma que ele fez aqueles materiais, talvez deve ter sido pelo ChatGPT, para dar para os alunos, né, e aí tem falado esses absurdos, os professores, claro, sempre mobilizados para melhorias da educação. E também o governador falou, né, falou mais uma bobagem, que é o que ele vive falando por aí, mas sobre a questão do autismo, né? Estava falando que a gente bate no Google aí, governador, autismo, ele falou que a questão do autismo é temporária, né? E ele falou que ia acabar e vetou uma lei, né, importante que estava debatida na Assembleia, um acúmulo, e simplesmente vetou. E no município a gente tem, né, essas questões de falta, né, o que se pinta nas redes sociais é que está tudo bem, né? Não é passeata, é manifestação pacífica, é lógico que foi pacífica, mas foi com pautas importantíssimas, né? Legal a gente trazer esse tema para a cidade. A gente está vivendo um ano de eleições, né? Então o importante desse nosso programa aqui é trazer debates e reflexões que construam a cidade, né? Quando a gente quer uma cidade para todos, uma cidade inclusiva, né?
uma educação para todos, inclusiva, a questão do esporte. Então, assim, vai ter muitas pessoas falando sobre o tema, né? Mas a gente precisa aprender, conviver e trazer esse debate para dentro da sociedade. É importante, Ângela e André, agradecer para que vocês viessem aqui, aceitassem o nosso convite, para refletir, né? E dizer que a gente está, sim, dentro dessa pauta, para que a gente entenda e que a gente possa promover, né? E caso a gente possa ter a oportunidade de estar dentro da Câmara Municipal no próximo ano, a gente trazer esse tema. Houve, no período eleitoral agora, a Câmara se mexendo sobre isso, né? Vereadores montaram uma comissão de assuntos relevantes, então eu acredito e torço para que essa comissão ela aprofunde o debate, ela fiscalize as ações do governo municipal, que esse é o papel do vereador, fiscalizar. Então essa comissão de assuntos relevantes ela deve permear sobre o processo do diagnóstico do que existe, se a escuta necessária do que as mães estão pedindo sobre políticas públicas para que sejam atendidas, né? E que se transforme em políticas públicas, porque a legislação ela já está avançada, o direito está aí, mas o que precisa é um governante comprometido. Perfeito, é isso. O DSM-5, né, que é o Manual Estatístico dos Transtornos Mentais, ele classifica o autismo como um transtorno permanente, é uma deficiência permanente. A fala do governador quanto a isso, no que tange as questões dos laudos, né, é absurda, né? O autismo não passa. Aí eu falo, enquanto pai, adoraria. Claro, seria muito bom que fosse conforme essa visão, né, infeliz do governador, que passasse. Porque só sendo pai, sendo mãe, sendo educador, né, das crianças com autismo, sabe que esse é o desejo de todos. Adoraríamos que fosse transitório, mas não é. Até para que a gente possa, não corrigir, né, mas para o que o governador, né, vetou, né? O governador do estado de São Paulo, né, vetou um projeto de lei que previa validade indeterminada para o laudo do TEA, que é justamente na contramão do que o André está falando. Né? O autismo, você nasceu autista, você vai passar sua primeira infância autista, vai passar a adolescência, vai passar a vida adulta e vai passar a sua velhice autista, né? Então, você vetar um laudo, né, que é importante para as famílias. Você tem que ficar revalidando algo que o seu filho não vai deixar de ser autista, eu tenho que ficar revalidando isso, né? É absurdo, e isso chega até a ser cruel com o pai. Né? É cruel mais uma vez com as famílias, e principalmente quando o governo do estado de São Paulo joga a responsabilidade que é dele para as mães acompanharem as crianças nas escolas. Aliás, esse é um outro absurdo, né? De que tem se falado, né? De que ao invés de contratar profissionais na rede estadual, eu tenho uma sobrinha que é síndrome de Down, né? Ela tem 17 anos hoje e a gente conviveu, a mãe, né, na luta, né, para incluir ela, né, e ela estuda na escola estadual hoje. E infelizmente a mãe vai lá porque não tem profissionais. Eu tenho uma amiga também que mora lá no meu bairro, também tem uma criança autista, e aí simplesmente estava tendo dificuldade inclusive de matricular, enfim, teve um problema em me procurar do ponto de vista jurídico para ver o que poderia se fazer. E, então, assim, ao invés de o governador falar, agora as mães que se viram, a Ângela estava falando, a mãe ela tem que trabalhar. Às vezes o profissional especializado ele tem que inclusive fazer uma terceira jornada e as mães já fazem essa terceira jornada, né? Tem uma questão, né? Muitas mães, elas são mães solo. Isso. Então a gente tem que considerar isso, porque em todos os anos, acompanhando meu filho nas clínicas, a quantidade de mulheres é enorme. Poucos pais nós vemos, ou poucos pais acompanhando os filhos junto com as mães. Né? Então, infelizmente acontece, muitos pais deixam a família quando sabem que a criança tem uma deficiência, né? Infelizmente isso acontece. Então, essa mãe que é solo, que trabalha, que sustenta a família dela sozinha,
que muitas vezes não tem o apoio do SUS, precisa pagar uma terapia à parte, né? Ou fica na fila por muitos anos para conseguir alguma terapia, ela ainda está sendo colocada como obrigação da educação do filho, para ela prover a educação do filho, quando uma vez é o Estado que tem que fazer isso. Né? Então, assim, o governador fala, abriu as portas, né, para as mães. Não, você está jogando a responsabilidade que é sua, né, enquanto gestor estadual, para aquela família que já passa por uma série de situações difíceis, né? Então, isso é cruel. Minimamente falando, cruel. Tá aí o alerta, né? A gente, quando vota errado, a consequência, ela vem, né? A galope, né? Exato. Então a gente precisa se atentar, né? Esse ano tem eleição e aí se perguntar para o cidadão quem foi o vereador que votou na última eleição, não sabe, né? Quem é quer dizer, o prefeito está há 8 anos aí, e aí a gente vê que se vende uma propaganda que, na verdade, a situação da realidade das escolas municipais não é a que está lá no outdoor. Lá no outdoor está dizendo que a cidade é premiada na área da educação. E a gente vê que a fragilidade, né? Eu tenho amigos e professores também na rede estadual dizendo que no começo do ano não tinha uniforme, não tinha material escolar, os professores estavam, né, tendo que se virar sozinhos, se viram nos 30. E aí a gente além das questões mais específicas que a gente está debatendo hoje, a gente precisa sim pensar e levar a questão política muito sério, né? Diante de tudo que a gente está falando, né, e abordou aqui hoje, nesse tema importante, né, do direito da pessoa com deficiência, é importante, né, esse ano que a gente vai ter eleição, né, se atentar, né, porque assim, a gente está vendo a consequência de um governador que não, que aliás, né, é um viajante do Rio de Janeiro que veio para São Paulo e ainda vem, né, trazendo essas questões que seriam uma coisa séria que é a educação no nosso estado. Já uma situação tão delicada que as escolas estaduais, né, a falta de investimento, um governador que já vem querendo cortar verba, querendo privatizar, enfim, ainda fala bobagens, né, sobre coisas que não é do conhecimento deles e simplesmente agora jogando responsabilidade para as mães, né? Então, é importante esse ano a gente saber quem é o vereador que vai votar, procure saber, né, o que se propõe a fazer, quem vai ser o próximo prefeito da cidade, porque nós estamos vivendo uma situação que necessita de ter políticas públicas. Nós precisamos ter governantes comprometidos com as causas e não simplesmente um cara que faz propaganda política permanentemente em toda ação que ele aparece. A gente precisa ter... primeiro que isso ele está cometendo um crime, que seria de promoção pessoal. Ele vive se promovendo pessoalmente em tudo que é pauta na cidade. E aí o que de fato interessa, né, que é os uniformes, os materiais escolares, profissionais capacitados e bem remunerados, né, servidores públicos que esses sim, que abraçam as causas da cidade, precisam ser mais valorizados. E nós precisamos ter uma Câmara Municipal mais ativa e mais proativa, combativa e fiscalizadora das ações da Prefeitura, né? E é nesse sentido que a gente vai aqui trazendo temas e debates para que a gente possa aprofundar e ajudar a cidade a entender e construir uma cidade mais inclusiva, mais com qualidade de vida e para todos e para todas. Tá bom? A gente vai encerrar esse nosso programa. Queria agradecer a Ângela, o André. Foi um momento muito importante de aprendizado aqui. Esse é o espaço para que a gente possa também aprender, né? A nossa vida é sempre aprendendo e construindo coletivamente. E de coração, muito obrigado. E aí vamos pelas considerações finais de vocês dois. Tá legal. Alan, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui, né? E ter essa troca de ideia com você, tá com a Ângela aqui, que representa, né, a nossa educação, representa as nossas mães. Enfim, temos que ter um olhar aí crítico, né, dentro quando falamos sobre o autismo e de todas as outras deficiências, e dentro dos aparelhos que nós temos, que são importantes dentro da cidade, de modo que a gente possa promover as suas ampliações, né, e que possamos democratizar o acesso a eles. Mais uma vez, Alan, obrigado. Tamo junto. Ângela? Eu agradeço por nos ouvir, né? Somos uma família típica, já passamos por momentos muito difíceis, né? E a gente conhece como que é a luta e nos colocamos sempre como uma família típica. Antes de, né,
quase formada psicóloga, antes de professora, somos pais, conhecemos as dificuldades e a luta a gente entende não só como a luta do nosso filho, pelo nosso filho, mas é uma luta coletiva. Obrigada por nos ouvir. Tamo junto, obrigado. Agradecer aqui a nossa equipe de produção e até a próxima.